Aquele carro novinho em folha na sua garagem pode se tornar uma bomba financeira prestes a explodir. Atualmente, inúmeras pessoas nos Estados Unidos estão pagando por veículos projetados para apresentar defeitos graves logo após o término da garantia. Um estudo de confiabilidade surpreendente da Consumer Reports de 2025 revela modelos cujas deficiências fundamentais fazem com que os custos de reparo excedam as parcelas mensais, e levam muitos proprietários à ruína financeira. Não se trata de pequenos incômodos, mas sim de danos enormes, trocas completas de motor, recondicionamento de transmissões e amplas revisões eletrônicas que custam mais do que muitas famílias podem pagar. O que a maioria dos compradores não percebe é que esses problemas não são, de forma alguma, mera coincidência. São o resultado de decisões de design deliberadas, medidas de redução de custos e tecnologias introduzidas às pressas, sem testes práticos suficientes. Documentos internos de grandes fabricantes revelam algo preocupante. Algumas empresas calculam precisamente quanto tempo os componentes devem durar para evitar reclamações de garantia, e não quanto tempo eles devem durar para garantir a satisfação do cliente. Particularmente controverso, os veículos com as maiores margens de lucro, SUVs de luxo e sedãs premium, costumam apresentar as taxas de falhas mais drásticas. Quais modelos se tornaram verdadeiras armadilhas financeiras em 2025? Quais falhas específicas de design e atalhos técnicos causam esses defeitos ruinosos? E, acima de tudo, como se proteger das práticas mais inescrupulosas da indústria automobilística? As consequências de possuir um carro tão problemático vão muito além do mero incômodo. Com um preço médio de carro novo de $57 mil e prazos de financiamento de até 84 meses, muitos estão sobrecarregados com dívidas por carros que não estão mais em condições de dirigir. Com contas de reparo de mais de $15 mil para veículos com valor inferior ao valor restante do financiamento, muitos se deparam com decisões impossíveis: financiar reparos caros, continuar pagando carros inutilizáveis ou deixar o financiamento inadimplente, com consequências devastadoras para sua classificação de crédito. Para algumas famílias, essas armadilhas financeiras automotivas são o primeiro dominó em uma reação em cadeia que pode levar ao desastre financeiro e, por fim, à falência. É por isso que estamos analisando os 20 modelos mais problemáticos de 2025, classificados por fabricante e tipo de dano, para que você possa se proteger de uma compra de veículo que esvaziará seu saldo bancário. Vamos começar com as maiores decepções de Detroit. Em primeiro lugar, o Ford Explorer com motor EcoBoost, que se revela possivelmente o erro mais caro do ano. O que a Ford promove como tecnologia moderna e econômica se transforma em um pesadelo para muitos proprietários. Danos massivos ao motor após apenas 96 mil quilômetros. O problema central reside no motor turboalimentado de injeção direta de 2,3 litros. Depósitos de carbono nas válvulas de admissão causam falhas de ignição, perda de potência, por fim, falha total do motor. Ao contrário dos sistemas de injeção de combustível mais antigos, em que o fluxo de combustível limpava automaticamente as válvulas, aqui o combustível flui diretamente para a câmara de combustão, as válvulas permanecem sem descarga e são suscetíveis a depósitos. As consequências são financeiramente graves. A limpeza das válvulas exige a remoção da parte superior do motor e custa entre $3 mil e $4 mil. Se o dano for mais avançado, é necessária a substituição completa do motor, um custo de cerca de $12 mil para um veículo avaliado em cerca de $20 mil. De acordo com a Consumer Reports, 62% dos proprietários de Explorers com motores EcoBoost apresentam problemas sérios em até 120 mil quilômetros. Um proprietário de Chicago relatou que a luz de verificação do motor acendeu apenas 3 semanas após o término da garantia, diagnosticando danos no valor de $7 mil, mesmo tendo o carro há apenas 3 anos. Documentos internos de uma ação coletiva mostram que os engenheiros reconheceram esses problemas durante a fase de desenvolvimento, mas foram rejeitados por executivos obcecados com os números de consumo de combustível. Apesar de milhares de reivindicações de danos semelhantes, a Ford continua se recusando a estender as garantias ou atender aos clientes afetados. A General Motors não está se saindo muito melhor. Seu sistema supostamente revolucionário, gerenciamento ativo de combustível, alardeado como uma inovação para a economia de combustível, está se revelando um verdadeiro assassino de motores na prática. Em milhões de picapes e SUVs da GM, incluindo a Chevrolet Silverado, a GMC Sierra, a Suburban, a Tahoe e a Yukon, os chamados elevadores, que controlam o comando das válvulas, estão falhando. O sistema desliga metade dos cilindros em cargas leves para economizar combustível.
No entanto, os componentes responsáveis por essa desativação dos cilindros falham prematuramente, levando a falhas de ignição, perda de potência e lascas de metal no óleo do motor. O reparo é complexo. A parte superior do motor precisa ser completamente desmontada, inúmeras peças substituídas, e em casos graves, todo o motor substituído. Os custos geralmente ficam entre $4.000 e $8.000, muitas vezes logo após o término da garantia. Diversas ações coletivas acusam a General Motors de ter conhecimento dos defeitos, e ainda assim, continuar a vender os veículos afetados. Relatórios de testes internos mostram que os engenheiros identificaram possíveis falhas nos elevadores, logo no início, mas a gerência da empresa pressionou para que a produção fosse iniciada a fim de atender aos valores de consumo de combustível especificados. Enquanto isso, os proprietários de Toyota Tundras dos mesmos anos modelo estão dirigindo sem preocupações, muitos relatam mais de 320.000 quilômetros sem defeitos graves. No entanto, os modelos Jeep Wrangler e Gladiator sofrem de um problema notório, o temido Death Wobble, oscilação mortal. Trata-se de uma vibração violenta do eixo dianteiro em alta velocidade, dando a impressão de perda de controle do veículo. Apesar de várias tentativas de corrigir o problema, ele continua a ocorrer em vários anos de modelo, representando sérios problemas de segurança e resultando em uma perda significativa de valor. Tecnicamente, a causa reside na combinação de um eixo dianteiro rígido e uma geometria de chassi relativamente simples. Se o veículo encontrar solavancos em alta velocidade, os componentes da direção podem sofrer uma forte vibração que se amplifica, criando a sensação de que o carro está se desintegrando. As implicações financeiras são particularmente terríveis. Reparos, como uma revisão completa da dianteira, costumam custar mais de $2.000. Ainda mais grave, porém, é o impacto no valor de revenda. Veículos com esse problema conhecido são vendidos por entre 15% e 20% menos do que modelos comparáveis sem esse defeito, resultando em perdas significativas para os proprietários. A Stellantis, antiga Fiat Chrysler, continua negando qualquer falha de projeto, apesar de milhares de reclamações semelhantes. Documentos judiciais revelam que engenheiros recomendaram a revisão da suspensão, mas o plano foi rejeitado devido a preocupações com o custo. Um motorista de Jeep do Texas descreveu a experiência como a mais assustadora que já teve ao volante, como se o carro estivesse se sacudindo para fora da estrada a cerca de 112 km/h. E há também os erros técnicos das inovações modernas. O Tesla Model Y é um excelente exemplo do risco financeiro que pode acompanhar a tecnologia de ponta. Embora os avanços tecnológicos da Tesla tenham impulsionado toda a indústria, muitos proprietários do Model Y estão descobrindo que a adoção antecipada de novas tecnologias acarreta riscos financeiros significativos. Particularmente relevante é o problema com o sistema de bomba de calor, introduzido para melhorar a autonomia em baixas temperaturas. De acordo com a Consumer Reports, 38% dos proprietários apresentaram uma falha nos primeiros 3 anos. Em climas mais frios, isso significa não apenas a falta de aquecimento interno, mas também uma redução significativa na capacidade da bateria. A situação é agravada pela estrutura de serviço da Tesla. Em vez de poder contar com uma densa rede de concessionárias, os poucos centros de serviço costumam ficar sobrecarregados, resultando em semanas de espera. Sistemas de substituição da bomba de calor fora da garantia custam de $4.000 a $6.000, e não é incomum que o componente falhe várias vezes. Soma-se a isso a extrema dependência da eletrônica central do veículo. Defeitos na tela, erros no computador ou problemas de software podem tornar um carro totalmente carregado simplesmente inutilizável. Como quase todas as funções são controladas pela tela sensível ao toque central, uma falha resulta praticamente no desligamento total do veículo. As atualizações remotas da Tesla nem sempre resolvem problemas, mas podem criar novos, desde autonomia reduzida e comportamento de direção alterado até novos defeitos que exigem uma visita à oficina. E embora o fabricante cubra os custos dos recalls tradicionais, os proprietários de Tesla geralmente ficam com os custos dos erros causados pela atualização de software da própria empresa após o término da garantia. O Mercedes-Benz EQE, planejado como uma vitrine da engenharia alemã na era elétrica, também se tornou uma das compras de luxo mais caras de 2025. O principal problema é seu complexo sistema de gerenciamento de bateria. Ao contrário da abordagem mais direta da Tesla, a Mercedes conta com um sistema de controle sofisticado para maximizar a autonomia e a vida útil. A desvantagem: 32% dos proprietários sofrem uma falha total do sistema nos primeiros 2 anos.
Em muitos casos, toda a bateria precisa ser substituída, um reparo que custa $22.000 para um veículo cujo valor despenca devido a esses problemas bem conhecidos. Um proprietário na Flórida relatou como seu EQE de $87.000 perdeu $52.000 em valor em apenas 18 meses. Capacidades de serviço sobrecarregadas levam a tempos de espera de até 3 meses para peças de reposição e consultas. Embora a Mercedes tenha estendido as garantias de certos componentes, excluiu outros, uma colcha de retalhos de regulamentações que deixa muitos proprietários com custos enormes. E há também o Audi e-tron GT, outro exemplo de problemas caros em veículos elétricos de luxo. Por mais impressionante que seja em termos de aparência e experiência de direção, as consequências são igualmente dramáticas quando a complexa eletrônica do veículo falha. Panes totais, veículos parados e contas de reparo de mais de $20.000 não são incomuns. O principal problema do Audi e-tron GT reside na eletrônica de potência altamente complexa que controla o fluxo de eletricidade entre a bateria e os motores. Esses componentes falham com frequência alarmante. De acordo com a Consumer Reports, 28% dos proprietários sofreram falhas elétricas graves nos primeiros 48.000 quilômetros. O que torna a situação ainda mais fatal é que esses são componentes proprietários que só podem ser reparados por oficinas autorizadas da Audi. Peças de reposição são escassas e muitos indivíduos afetados esperam até 4 meses pelos reparos, enquanto continuam pagando as parcelas de um veículo que não está em condições de circular. Documentos internos obtidos durante investigações europeias revelam que engenheiros haviam recomendado sistemas de refrigeração mais robustos. No entanto, essas sugestões foram rejeitadas pela gerência devido a preocupações com custos e para manter os cronogramas de produção. Apesar das claras evidências de falhas de projeto, a Audi se recusa a estender a garantia além do padrão de 4 anos e 80.000 quilômetros. No segmento de veículos familiares, onde a confiabilidade é primordial, o Honda Odyssey é considerado há muito tempo uma das opções de compra mais seguras. Isso torna ainda mais grave o fato de os modelos mais novos sofrerem falhas massivas na transmissão, resultando em enormes encargos financeiros para as famílias que dependem dessas vans. A Consumer Reports descobriu que 42% dos proprietários com a transmissão automática N-Speed apresentam problemas sérios em até 120.000 quilômetros. Esses problemas afetam o módulo de controle e o corpo de válvulas da transmissão, que inicialmente causam trocas de marcha bruscas e hesitação antes de falhar completamente. A substituição da transmissão normalmente custa entre $6.000 e $8.000, um choque para as famílias que confiaram deliberadamente em sua suposta confiabilidade. Documentos internos mostram que engenheiros alertaram sobre possíveis problemas com esse projeto, mas foram ignorados pela gerência, que estava focada em melhorar a economia de combustível. O Toyota Sienna Hybrid, que já foi referência em confiabilidade para veículos familiares, também é afetado por sérios problemas na bateria e no sistema híbrido. O principal defeito é o sistema de resfriamento da bateria híbrida, que não regula a temperatura de forma confiável. O resultado: envelhecimento acelerado da bateria e até mesmo falha total. De acordo com a Consumer Reports, 34% dos proprietários apresentam problemas significativos com o sistema híbrido nos primeiros 80.000 quilômetros. Para clientes que escolheram a Toyota por sua confiabilidade lendária, os custos de reparo de mais de $12.000 para uma substituição completa são um golpe amargo. Um proprietário em Minnesota relatou que a luz de advertência do sistema híbrido acendeu apenas 2 semanas após o término da garantia. Diagnóstico: $11.000 em custos de reparo. Embora exista um programa de garantia estendida limitado, muitos veículos afetados não são elegíveis devido às suas datas de produção. Fontes internas indicam que a Toyota apressou o lançamento deste sistema no mercado sem os testes extensivos pelos quais as gerações híbridas anteriores passaram. Enquanto isso, o Kia Telluride e o Hyundai Palisade, 2 modelos tecnicamente relacionados do mesmo fabricante, enfrentam graves problemas de motor que estão se tornando pesadelos financeiros para as famílias atraídas por esses SUVs de 3 fileiras de assentos com preços atrativos. A principal causa é o consumo excessivo de óleo do motor V6 de 3,8 litros. Esses motores consomem óleo a taxas alarmantes, às vezes até 1/4 de galão por 1.000 milhas, sem nenhum vazamento visível. Esse consumo excessivo leva inevitavelmente à falha dos rolamentos do motor, por fim, à falha completa do motor, muitas vezes sem qualquer aviso ao motorista. Particularmente devastadores são os custos. Uma substituição completa do motor ultrapassa $15.000, e as consequências financeiras para as famílias.
Os modelos foram comercializados especificamente para compradores preocupados com o orçamento, que agora enfrentam contas de reparo que representam mais de um quarto do valor do veículo. A resposta da Kia e da Hyundai tem sido, na melhor das hipóteses, irregular. Embora as garantias tenham sido estendidas para alguns componentes, os requisitos de elegibilidade são extremamente restritivos. Os proprietários devem comprovar que realizaram verificações do nível de óleo em intervalos precisamente especificados, documentação que muitos não mantêm, pois esses motores não foram considerados de manutenção particularmente alta no momento da compra. A verdadeira extensão desses problemas se torna aparente em sua interação com o financiamento de veículos atual. Com um prazo médio de financiamento de um carro novo de mais de 84 meses e o fato de que esses defeitos graves geralmente ocorrem entre o terceiro e o quinto ano, muitos proprietários se encontram em uma verdadeira tempestade financeira. Quando esses componentes principais falham, a maioria fica devendo significativamente mais do que o veículo vale, especialmente quando o dano se torna conhecido por potenciais compradores. O resultado: você não consegue vender o carro para se livrar do problema nem pagar pelos reparos, e mesmo interromper os pagamentos não é uma opção sem prejudicar gravemente sua classificação de crédito. A depreciação agrava ainda mais a situação. Veículos classificados como problemáticos no estudo de confiabilidade da Consumer Reports perdem de 15% a 25% a mais em valor do que modelos comparáveis sem esses defeitos. Essa depreciação acelerada empurra os proprietários ainda mais para o vermelho e restringe ainda mais sua liberdade de ação em caso de sinistro. Também preocupante é a forma como os fabricantes estão respondendo. Em vez de implementar recalls abrangentes ou garantias estendidas, muitos oferecem apenas reparos limitados por boa vontade, e apenas em uma base individual. Isso beneficia quase exclusivamente os clientes mais persistentes e bem informados, enquanto a maioria dos proprietários está financeiramente arruinada. As oficinas mecânicas também estão contribuindo para essa miséria. Em grandes áreas metropolitanas, as taxas horárias agora custam em média $175, o que significa que mesmo pequenos reparos podem rapidamente aumentar. Só as taxas de diagnóstico muitas vezes ultrapassam $500, mesmo antes de uma ferramenta ser usada. Eis a realidade desconfortável sobre a qual a indústria automotiva prefere manter silêncio. Muitas dessas falhas graves não são acidentais nem meros descuidos, são o resultado previsível de decisões de design que priorizaram os lucros corporativos em detrimento dos interesses dos proprietários dos veículos. Os veículos modernos são cada vez mais projetados para atender a metas de custo rigorosas e cronogramas de produção apertados, em vez de altos padrões de durabilidade. As equipes de desenvolvimento recebem responsabilidades conflitantes: melhorar o consumo de combustível, reduzir as emissões, adicionar novos recursos e, simultaneamente, reduzir os custos de produção. O resultado inevitável são concessões, muitas vezes em áreas sobre as quais os compradores têm pouco controle no momento da compra, como a confiabilidade a longo prazo. Documentos internos descobertos em diversas ações coletivas pintam um quadro perturbador. Engenheiros frequentemente identificam potenciais vulnerabilidades durante o desenvolvimento, mas são ignorados pelos executivos para cumprir prazos de lançamento no mercado ou metas de custo. O cálculo por trás disso é simples, mas desastroso para os consumidores. A cobertura da garantia para uma pequena porcentagem dos veículos afetados é mais barata do que redesenhar componentes defeituosos para todos os modelos de produção. Isso cria uma forma particularmente insidiosa de obsolescência planejada. Os veículos não são construídos para falhar imediatamente, isso desencadearia recalls e reivindicações de garantia. Em vez disso, o projeto dura apenas o tempo suficiente para a garantia expirar, antes que componentes principais e caros precisem ser substituídos. A mídia automotiva também desempenha um papel nesse sistema enganoso. Como muitas publicações dependem fortemente das fabricantes como clientes de publicidade, problemas de confiabilidade a longo prazo raramente são abordados em testes. Em vez disso, o foco está no comportamento ao dirigir, nos recursos e nas primeiras impressões de qualidade. Quando dados confiáveis de longo prazo estão disponíveis, os relatórios geralmente se concentram em modelos novos. A Consumer Reports é praticamente a única a capturar essas questões por meio de pesquisas em larga escala com proprietários, em vez de se basear em veículos de teste fornecidos pelas fabricantes. Os dados obtidos dessa forma revelam padrões que proprietários individuais podem descartar como azar, mas que, na realidade, afetam milhares de veículos. Como você pode se proteger dessas armadilhas de custos em 2025? Os números falam por si.
Primeiro, evite ser um dos primeiros a adotar novas tecnologias ou linhas de modelos completamente redesenhadas. Veículos com motores, transmissões ou tecnologias complexas recém-desenvolvidos demonstram apresentar defeitos graves com mais frequência do que modelos com componentes comprovados. Os fabricantes estão cada vez mais usando clientes pagantes como cobaias involuntárias, com consequências potencialmente desastrosas. Segundo, conduza pesquisas direcionadas a combinações específicas de conjuntos de propulsão, não apenas a nomes de modelos. Dentro de uma linha de modelos, as variantes de motor e transmissão podem ter classificações de confiabilidade drasticamente diferentes. Estatísticas da Consumer Reports mostram que motores básicos com sistemas menos complexos geralmente sofrem defeitos significativamente menos graves do que versões mais potentes e repletas de tecnologia. Terceiro, não presuma que marcas de luxo sejam automaticamente mais confiáveis, muito pelo contrário. Dados mostram que fabricantes como Mazda, Toyota e Honda frequentemente superam marcas de maior prestígio em termos de confiabilidade a longo prazo. Mais tecnologia e complexidade significam mais pontos potenciais de falha. E quarto, considere os custos de reparo em seu orçamento de forma realista. Os dias em que a maioria dos reparos custava algumas centenas de dólares acabaram. Os veículos de hoje exigem equipamentos de diagnóstico altamente especializados, peças de reposição específicas da marca e técnicos devidamente treinados. Isso significa que os reparos de componentes principais costumam custar bem mais de $5.000. A verdade inconveniente é que a era de ouro da confiabilidade automotiva acabou. Veículos da década de 1990 e início dos anos 2000 frequentemente alcançavam facilmente 320 mil quilômetros sem exigir grandes reparos. Seus equivalentes modernos, no entanto, apesar da tecnologia sofisticada e do desempenho aprimorado, não raramente sofrem danos graves antes mesmo de atingirem 160 mil quilômetros. Esse declínio na durabilidade não afeta todos os modelos, já que alguns fabricantes e certas linhas de modelos continuam a se concentrar na longevidade. Mas a tendência da indústria em direção a uma maior complexidade em detrimento de uma construção robusta é inconfundível. Mais tecnologia, mais recursos e melhor desempenho estão cada vez mais em detrimento da confiabilidade a longo prazo. Isso se torna particularmente problemático quando tais deficiências coincidem com os modelos de financiamento atuais. Quando um veículo com um financiamento de 84 meses sofre uma pane total dispendiosa após apenas 80 mil quilômetros, os proprietários se deparam com uma série de decisões difíceis, com consequências financeiras que vão muito além do mero aspecto da mobilidade. A indústria automotiva mudou fundamentalmente sua relação com os clientes. Os veículos estão sendo cada vez mais projetados como produtos de alta tecnologia de curta duração, com um ciclo de substituição planejado, em vez de bens de consumo duráveis projetados para funcionar de forma confiável por uma década ou mais. Embora essa mudança de mentalidade aumente os lucros dos fabricantes, também representa riscos econômicos significativos para os compradores presos nesse sistema. Lembra daquele carro novinho em folha que poderia levar à ruína financeira? Agora você sabe por que esse perigo é real e crescente. Com as tecnologias veiculares evoluindo mais rápido do que sua confiabilidade pode ser testada em campo, os riscos financeiros de possuir um carro moderno continuarão a aumentar. Proteger-se requer pesquisa completa, cautela e uma visão clara do verdadeiro custo total, muito além do pagamento mensal. Sua próxima compra de carro pode ser o início de um pesadelo caro ou uma decisão sábia de mobilidade. A diferença está em saber quais modelos evitar a todo custo. Os dados da Consumer Reports oferecem um guia valioso para esse cenário arriscado, mas, em última análise, cabe a você proteger seu futuro financeiro das práticas mais agressivas do setor. Se essas informações o ajudaram, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem estiver pensando em comprar um carro. No próximo vídeo, apresentaremos os veículos mais confiáveis de 2025, modelos que comprovam que alguns fabricantes ainda constroem carros que realmente duram. Até lá, lembre-se, a característica mais importante de um veículo não é a tela sensível ao toque ou a potência do motor, mas sim que ele dê partida de forma confiável todas as manhãs sem esvaziar sua conta bancária.